E aí, pessoal, vamos analisar o terceiro livro da série, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo nas páginas. Hoje, a gente vai destrancar as portas de Hogwarts e explorar toda aquela magia, história e os segredos incríveis que acabaram ficando de fora dos cinemas no terceiro ano de Harry Potter. Os filmes são sem dúvida espetaculares, mas quando a gente olha direto para o material original, descobre um mundo infinitamente mais denso, complexo e vivo, só esperando para ser redescoberto. A grande questão que fica é: o que exatamente a adaptação para as telas deixou escondido nas páginas do livro? Pensem bem. Existe toda uma teia gigante de intrigas, desenvolvimentos super profundos de personagens e regras mágicas que a lente do cinema simplesmente precisou cortar ou simplificar por questão de tempo. E é exatamente esse tesouro oculto que nós vamos desvendar agora. Bom, então vamos mergulhar nisso. Tudo começa no exato momento em que abrimos o livro. É lá que a gente encontra aquele nível de detalhe imersivo que realmente constrói esse mundo. Já nas primeiras páginas, a narrativa nos joga no meio de uma abertura super caótica e tátil, cheia de pequenos eventos que estabelecem o tom do universo mágico antes mesmo de qualquer grande ação principal acontecer. Logo de cara, a gente é apresentado a uma noite de verão que é, no mínimo, absurda e super detalhada. Passa da 1 da manhã, as redações da escola estão sendo feitas na surdina, com uma lanterna debaixo das cobertas, e de repente, puf, 3 corujas entram pela janela trazendo presentes, e a melhor parte de longe é a fisicalidade do negócio. Um desses presentes é o Livro Monstruoso dos Monstros, enviado pelo Hagrid. Gente, o livro literalmente anda de lado pelo quarto, feito um caranguejo bizarro, e tenta morder o seu novo dono. É preciso usar um cinto de couro para amarrar a capa e conseguir dormir. É exatamente esse tipo de humor e tangibilidade que só as páginas entregam. E essa tensão do dia a dia atinge um ápice super sombrio na famosa visita da Tia Guida. No livro, a construção dessa humilhação na mesa de jantar é dolorosa de ler, quando ela decide comparar a falecida mãe do garoto a uma cadela com defeito só para justificar os xingamentos. O insulto simplesmente atinge o limite do suportável. É o peso absurdo dessa crueldade verbal que faz com que a explosão mágica não seja só um acidente, mas algo incontrolável e totalmente inevitável. E a resposta instintiva a essa fúria toda é descrita de uma maneira incrivelmente visceral. A Tia Guida não sai simplesmente flutuando de forma dócil em direção ao céu. Não. No papel, os botões do paletó de tweed dela saltam e ricocheteiam com violência nas paredes. Ela infla como uma boia monstruosa e os dedos engrossam como salames. Para completar a loucura absoluta da cena, o velho bulldog dela, o estripador, enlouquece e abocanha a perna do tio Walter com uma força brutal enquanto ele tenta salvá-la. É o puro caos em forma de magia acidental. Sem pensar duas vezes nas consequências, as malas são feitas às pressas e a fuga acontece ali mesmo, no meio da noite. Encolhido na escura rua Magnólia, surge uma ameaça genuína. A silhueta de um animal gigantesco com olhos imensos e brilhantes à espreita entre as garagens. E o susto de ver aquele cão enorme causa um tropeço, um aceno involuntário da varinha no susto e, no milissegundo seguinte, bam! Acontece a invocação estrondosa do Noitibus Andante. Agora, o que é super interessante aqui é como a história constrói a tensão. É no meio dessa viagem maluca de ônibus pulando pelas ruas e desviando magicamente de caixas de correio e postes que a grande exposição do enredo é entregue de forma super orgânica. O jovem condutor do Noitibus, o Stanislau Lalau, simplesmente começa a passar adiante as fofocas sangrentas do jornal Profeta Diário. A descoberta do verdadeiro perigo vem ali, no embalo da leitura. É nesse momento que fica claro que Sirius Black é o primeiro humano a rir enquanto explodia 13 pessoas, destruindo uma rua inteira com um único feitiço. Assustador, né? E depois dessa viagem terrível, a chegada ao bar Caldeirão Furado traz uma surpresa que ninguém esperava. O próprio ministro da magia, o Cornélio Fudge, tá lá, aguardando. Porém, ao invés de aplicar aquela esperada e severa punição por uso de magia fora da escola, o Fudge simplesmente oferece chá, pãezinhos e passa um pano gigantesco para a infração. Essa postura levanta uma bandeira vermelha imediata para quem lê. É um sinal claríssimo de que tem forças políticas enormes agindo nos bastidores, tudo para contornar o perigo letal que o Sirius Black representa. Mas, incrivelmente, isso resulta num período raríssimo de total independência.
Durante semanas, o Beco Diagonal vira um verdadeiro paraíso dourado. O livro detalha tardes inteiras tomando sorvete nas calçadas, pegando um solzinho e a crescente obsessão com o auge da engenharia esportiva que está na vitrine. A Firebolt, uma vassoura com equilíbrio aerodinâmico perfeito, freio indomável e que vai de 0 a 240 km por hora em meros 10 segundos. É um deleite rotineiro maravilhoso que a correria das telas infelizmente precisou deixar de lado. E é no meio dessas compras escolares aparentemente tranquilas que a história implanta a semente de um caos gigantesco. Durante a busca por um simples remedinho pro Perebas, um rato já esgotado da vida e que, curiosamente, não tem um dedo da pata, uma besta laranjada gigante desce do topo de uma gaiola num bote certeiro. A adoção super abrupta desse imenso gato meio amassado, o bichento, gera atrito na hora. Essa rivalidade animalística é muito cômica, claro, mas guia uma ruptura entre as amizades de um jeito muito mais profundo nas páginas. Vamos avançar um pouco e ver como isso constrói a narrativa, saindo dos detalhes do dia a dia dessas férias e olhando para o quadro geral. O filme é sem dúvida um banquete visual, mas acaba deixando na sala de edição grandes pilares do folclore mágico e do passado dos personagens. São esses temas maiores que amarram a trama inteira e que entregam um impacto emocional absurdo no livro. Um dos maiores exemplos disso, com toda certeza, é o famoso Mapa do Maroto. O cinema introduz a dinâmica de rastreamento daquele pergaminho perfeitamente, mas omite totalmente a genialidade dos seus criadores. Por trás dos apelidos divertidos estão, na verdade, Remo Lupin, Pedro Pettigrew, Sirius Black e Tiago Potter. O cinema passa por cima dessa história trágica, mas o passado denso entre esses companheiros, pelos corredores ocultos de Hogwarts, é exatamente o que traz um peso brutal aos eventos lá no final da história. E conhecer a fundo esses 4 amigos exige entender um conceito muito específico: o anímago. Essa capacidade incrivelmente rara e casca-grossa de se transformar em um animal sem usar varinha foi o que cimentou essa aliança. Para tentar amenizar as noites isoladas e dolorosas da transformação em lobisomem do amigo Lupin, os outros 3 passaram anos estudando uma magia super avançada e perigosa até conseguirem se transformar secretamente. Foi um sacrifício colossal, feito puramente em nome da amizade leal. Então, o ponto crucial aqui é como a fuga impossível de Sirius Black aconteceu. O segredo está inteirinho nessa magia e na natureza das trevas. Os temidos dementadores que guardam a Azkaban são atraídos por medo, esperança e pela complexidade da consciência humana. Só que eles são absolutamente péssimos em ler emoções primárias de animais. Logo, a fuga lendária da prisão de segurança máxima só rolou porque ele se encolheu na forma de um cachorro, o que permitiu que ele deslizasse para fora daquele pesadelo sem ser detectado por ninguém. Genial, né? E quando a gente olha para o quadribol, nossa, a diferença também grita. No livro, a jornada do campeonato tem um papel central. Ganhar a taça de quadribol no 3º ano é relatado como a grande e basicamente a única glória completa do torneio do protagonista com a Grifinória. É um arco vibrante de superação no esporte. Já o filme mostra rapidinho os perigos do primeiro jogo no meio de uma tempestade e corta qualquer menção à vitória no campeonato, preferindo focar 100% nas ameaças fora do campo. Ao cortar esse torneio quase inteiro, o filme também perde a oportunidade de ouro de introduzir peças essenciais com calma. É durante esse campeonato super suado no livro que a apanhadora da Corvinal, Cho Chen, entra em cena. Ela surge como uma rival esportiva respeitável, disputando agressivamente pelo pomo de ouro no ar. Esse plantio narrativo feito ainda no 3º ano dá uma fundação excelente para os romances e alianças que vão surgir lá na frente, ao invés de só jogá-la na história do nada. E isso ilustra perfeitamente o velho dilema das adaptações, especialmente com magia que mexe com o tempo. O livro estabelece regras de ferro. Na viagem no tempo, você não pode interferir e não pode ser visto. Ponto final. O perigo é absoluto. O filme, por outro lado, precisa entregar entretenimento visual. Então ele sacrifica um pouco dessa regra rígida para criar cenas muito legais, tipo pedras arremessadas na própria cabeça do passado ou grunhidos intencionais na floresta escura. A cautela cirúrgica do texto vira um empolgante jogo de gato e rato na tela. O que leva a gente à reflexão final de hoje. Os feitiços do cinema são hipnotizantes, sem dúvida, mas são aquelas tramas paralelas, a história profunda dos marotos e os pequenos causos do dia a dia nas páginas, que transformam uma historinha legal de fantasia em um universo maciço que a gente quase acredita que existe. Fica a pergunta no ar. Será que a necessidade de condensar tudo para o cinema realmente justifica a perda dessa mitologia tão rica? É algo para se pensar. A gente se vê no nosso próximo mergulho nessa magia. Até a próxima!